Estamos vivendo um período com fortes chuvas. São verdadeiros temporais que provocam alagamentos e riscos à população. Diminuir a velocidade do escoamento das águas é o grande desafio para a drenagem urbana. Acompanhe mais detalhes na reportagem do Tarek Cardoso. Há previsão de muita chuva até o fim do mês de março para todo o país e risco de grandes temporais que causam muitos impactos nos centros urbanos. De outubro a março, que às vezes se estende até o mês de abril, tem um período chuvoso nas regiões norte, centro-oeste, sudeste, parte do sul do país e também parte do nordeste, do interior e do sul e oeste da Bahia. E algumas outras regiões podem ter um período mais com menos chuva, Mas toda essa região, ou seja, grande parte do Brasil, costuma ter chuvas e pode ter chuvas intensas localmente, e inclusive causar alagamentos. Problemas como deslizamento de terras, queda de árvores e falta de energia elétrica são ocasionados pelas fortes chuvas. Os alagamentos são outra grande dificuldade trazida pelas tempestades. Nas grandes cidades acaba tendo um aquecimento maior e esse aquecimento potencializa as chuvas intensas e volumosas. Aí aqui acaba acontecendo o alagamento. Como nessas cidades tem muito asfalto, muito cimento, esse material acaba impedindo que o solo absorva essa água da chuva. Então a água se acumula na cidade. As inundações são mais frequentes nas regiões com maior ocupação urbana, onde os índices pluviométricos são maiores. Principalmente cidades grandes, porque tem um aquecimento local, como a cidade aumenta, localmente se aumenta a temperatura. Então isso cria um potencial, tem um combustível para chuvas intensas, chuvas volumosas. Os fenômenos naturais também contribuem para o aumento das chuvas e para a ocorrência dessas complicações. Atualmente a gente está tendo um evento de La Niña. E esse fenômeno acaba tendo aqui no Brasil, tendo uma certa influência. Então, como eu falei, o período de fevereiro, março e abril, nós temos bastante um volume de chuva esperado acima da média na região norte do país e também no Mato Grosso do Sul, sul e oeste de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Então, esse aumento de chuva também é devido a esse sistema. E outras partes que têm uma chuva abaixo da média também é devido a esse sistema. Esta realidade das grandes cidades brasileiras faz com que todos fiquem em alerta neste tempo chuvoso. Atrelada à conscientização dos habitantes sobre o descarte irregular do lixo e planejamento de ocupação do território urbano, as autoridades do país podem contar com ferramentas pensadas por engenheiros e arquitetos para solucionar os problemas dos alagamentos em todo o território nacional. Neste empreendimento imobiliário, uma bacia de contenção está sendo construída e ajudará a diminuir o volume de água que chega ao córrego da região, diminuindo a possibilidade de enchentes na região. Aqui é um sistema de drenagem, de um loteamento. Ele é composto de galeria, de águas pluviais. Então, nós estamos fazendo a galeria, as bocas de lobo, para fazer a captação da água no sistema viário. O diferencial nesse loteamento, que é uma situação mais nova, vamos dizer assim, é a questão da bacia de detenção. A água da galeria, ao invés de ir direto para o córrego, vem primeiro para a bacia de detenção, como o próprio nome diz, é uma bacia, então ela enche, ela recebe essa água no período da chuva, e ela faz a contribuição para o córrego de uma maneira mais suave. Esta bacia beneficia os córregos e rios em outra problemática, pois acabam retendo os lixos que são arrastados pelas águas da chuva. A legislação de muitos municípios brasileiros já exigem dos empreendimentos obras como essas. No caso aqui nós estamos em Trindade, Aqui em Trindade hoje a legislação municipal exige esse tipo de medida, seja implantada nos loteamentos. É importante a gente ter planejamento, na hora de construir loteamentos e de expandir as nossas cidades, E a gente continua nesse assunto
a gente tem que entender, né, o que pode ser feito para mudarmos aí essa realidade. Sobre isso a gente conversa com o mestre em Engenharia Ambiental e Sanitária, Diógenes Aires. Bom dia, Diógenes. Obrigado por falar com a gente. Bom dia, Wilker, e a todos do programa aqui em casa. Estamos à disposição. Queria que você começasse explicando para a gente quais são os vilões ali, o que mais provoca os alagamentos nas grandes cidades. São bueiros entupidos ou a falta mesmo de planejamento? Bom, Wilker, os problemas são vários, tudo está interligado, não é uma causa apenas. A principal é o mau uso e ocupação do solo, né? É bom a gente enfatizar, antes de começar a nossa conversa, que existe uma grande diferença de enchente e alagamento. A enchente é a cheia do rio, né? É um processo natural, nós temos o período de estiagem, aquele período de seca, e nós temos o período da cheia, onde nós temos as constantes chuvas, precipitações pluviométricas e que vai elevar naturalmente o nível dos cursos d'água. A questão não é esse curso d'água elevar o seu nível, que é algo natural. A questão é ele não ter espaço para onde escoar essa água que está sendo precipitada da atmosfera para o solo. Ou seja, o principal vilão acaba sendo essa ocupação desordenada, né, em demasia, exagerada dos terrenos, principalmente no meio urbano. Se você ocupa a mata ciliar, por exemplo, você impede que a água infiltre no solo e aí ela vai elevar o seu nível e não vai ter aonde escoar, então não adianta. Aí sim nós vamos ter o alagamento, que é um processo não natural, é um processo que o homem acaba promovendo sobre a natureza e que tem um impacto devastador na segurança das cidades. Ô Diógenes, bom dia para você, obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria que você explicasse para a gente como que pode diminuir os efeitos aí dessa urbanização. É realmente a questão do planejamento, é fazer bem feito para que depois o problema não aconteça? Como é que deve ser esse processo aí? Porque a urbanização ela é inevitável, né? A gente vê aí há anos, né, acontecendo em todas as regiões. Agora, como ela pode acontecer sem que traga tantos problemas assim? Bom, Marina, obrigado pela pergunta, muito importante. São dois fatores principais, planejamento e gestão. Então, no planejamento, é planejar um território, uma cidade, um povoado, seja o que for o seu tamanho. É claro que quanto maior, mais ferramentas de controle vão ser exigidas, mas o primeiro é entender que o espaço do curso d'água tem que ser para o curso d'água. Ao redor desses cursos d'água, nós temos a mata ciliar, que o Código Florestal Brasileiro chama de área de preservação permanente. Da mesma forma que nas cabeceiras, nos morros mais elevados, nós também temos a necessidade dessa vegetação nativa, porque a vegetação, ela segura a água da chuva, parte ela vai absorver e outra parte ela vai devolver para o terreno de forma mais amenizada, né? Então essas margens de 30 metros, 50 metros, no Rio Meia Ponte, por exemplo, a gente fala aqui no estado de Goiás, em 100 metros, como em Goiânia, ou 50 em determinadas regiões, é uma área que deve estar livre, né, para vegetações. Após essa área de preservação permanente, nós podemos ocupar, mas não é 100% do terreno. O seu terreno ele pode ser construído em um determinado espaço que os códigos de edificações e os planos diretores, as leis de uso e zoneamento do solo prevêem nos municípios, mas nós não podemos impermeabilizar ou cimentar aquele famoso quintal da nossa casa, né? Pelo menos ali tem áreas que são exigidos 30%, outros 15% no mínimo do terreno. Para quê? Para que a água da chuva tenha onde infiltrar, recarregando os nossos lençóis freáticos e abastecendo os nossos mananciais para o provimento de água de consumo humano. Se nós ocupamos toda essa área, o terreno não vai absorver essa água da chuva e esse escoamento que vocês veem nas ruas, eles vai subir e vai inundar, provocando desmoronamento de quem mora próximo às encostas. É algo que também não pode ser ocupado as encostas. Então, primeiro a gente precisa de planejamento, saber aonde que vai ter praças, parques que vão receber essa permeabilidade, vão ter permeabilidade para receber essa água da chuva. E segundo, é a população respeitar isso também.
E a segunda medida é a prefeitura, né, o estado e principalmente os municípios fazer a fiscalização, né? Aqueles locais, comércios, casas que impermeabilizaram, elas devem ser autuadas, né? Por que não você fazer uma horta, um jardim, né? Você vai diminuir o calor na sua casa, você vai diminuir esse impacto. Então, exige planejamento e gestão, acompanhamento, monitoramento, fiscalização também e educação ambiental. Tá certo, Diógenes. A gente está mencionando aqui a questão do planejamento, né, para o que vai ser construído, mas e no caso das grandes cidades que sofrem com saneamento precário, por exemplo, São Paulo, Goiânia, que sofrem aí com alagamentos? Já está tudo construído, dá para fazer alguma coisa para reverter essa situação? Tem como fazer sim, existem duas medidas. Primeiro é a intervenção na infraestrutura urbana. Então é preciso sim investir em redes de drenagem, né, como foi mostrado na reportagem, né, desde o aumento do diâmetro das tubulações, o aumento de bocas de lobo para receber essa água da chuva, vai precisar de mais boca de lobo para poder drenar uma área alagada como essa que está sendo mostrada, né? E também nós temos, dentro dos canteiros centrais, das ilhas e rotatórias, a construção de jardins de chuva. O que é isso? Ao invés de você cimentar o canteiro central, é deixar ele com grama e também com pedras, rochas, que vão permitir o escoamento da água da chuva e vão infiltrar naquele terreno. E você pode fazer um paisagismo, né, para não deixar ele mais bonito, esteticamente mais desejável, mais bonito, né? E há outras formas também a construir o que o colega falou aí, o outro engenheiro que deu a entrevista, as bacias de retenção e detenção, para que a água da chuva, antes de cair no curso d'água, ele possa ter uma área. Essas bacias podem estar localizadas numa praça, numa área verde, num parque. Ela deve ser cercada para a pessoa impedir a entrada de animais e de pessoas e não ter acidentes, mas eles vão reter tanto o lixo quanto a água vindo da rede de drenagem. E do ponto de vista da população, é o que eu falei, é não cimentar o seu quintal. Se ele já está cimentado, faça a remoção, faça o plantio aí de gramíneas, de plantas. Hoje, com a pandemia, todos querem ter plantas, ter alimentos saudáveis e orgânicos na sua casa, além também daquela velha dica, não jogue o lixo na rua, na boca de lobo, não varra o material da varrição para dentro da boca de lobo, coloque no lixo, e principalmente se for lixeiras suspensas, onde que se tiver um alagamento não vai levar essa sacola de lixo, né? Um lixo bem amarrado, né? E nós precisamos ter esse cuidado com o lixo. O lixo é um dos principais problemas e vilões nas obras de drenagem, porque ele entope o sistema de drenagem e além de poluir essa água, né? Diógenes, eu ia falar realmente sobre isso que você entrou no assunto agora, a questão o que a população pode fazer, né? A gente falou sobre planejamento, aí a questão, né, de engenharia, né, de políticas, é claro, mas em relação à sociedade mesmo, né? A gente pode fazer, sim, nossa parte, você citou aí a questão dos quintais, né, da preferência para os jardins e tudo mais. Essa questão do lixo eu acho muito importante a gente deixar muito bem explicado, porque eu acho que as pessoas às vezes não têm muita consciência, ela joga ali uma sacolinha no chão e ela não vai pensar na consequência que aquilo pode trazer e vai prejudicar ela própria, né? Então, acho que é bom você explicar um pouquinho para as pessoas o quão isso agrava a situação, né? A questão do lixo. Explica para a gente mesmo da forma, qual que é o processo aí desse lixo, realmente é só na boca de lobo que ele vai ter influência, e é qualquer lixo, esse que você amarra, coloca na porta, ou não esse lixo que a gente joga na rua também, a gente que eu falo, não, gente, eu não jogo, viu? E eu fico assim, ó, irada quando eu vejo alguém jogando. Sim. Mas realmente acho que a gente tem que fazer esse alerta aqui, você como um mestre aí nessa área, alertar a população, porque realmente acho que falta essa conscientização, não é mesmo? Exatamente, a gente fala muito de falta a conscientização do poder público. É claro que falta uma informação mais especializada de aonde levar o meu resíduo reciclável, quais os destinos, mas hoje com a internet, né, hoje com a imprensa que o tempo todo está dando entrevistas como essa, está noticiando, nós temos a informação o tempo todo a nosso dispor. O que falta é um processo interior, né, de conscientização interna, onde a população precisa entender.
todos nós, né, nós somos população também, de que lixo é um erro de design, né? Quer dizer, é algo que não foi desenhado corretamente, né? É algo que não foi utilizado da maneira correta. Por isso acabou tendo a sobra, o desperdício. Lixo nada mais é do que desperdício. Então eu sempre falo que o segredo é trabalhar com 5 R's. Primeiro, você tem que repensar. Será que tudo que eu compro para minha casa, alimentos, bebidas, roupas, calçados, móveis, eu preciso comprar tudo isso, essa gana pelo consumismo, de ter tudo, porque vai chegar um momento que a sua casa, você pode ter uma fazenda, não vai caber mais tanto material. E aí começa a vir os problemas, vai ter que dar um destino final, vai ter que ter um descarte, colocar para fora. E para fora onde? O nosso planeta não tem fora, né? Então, primeiro é repensar. Recusar comprar aquilo que você não precisa, aquele produto que é químico, que é tóxico, como um inseticida. Ah, Diógenes, mas eu preciso fazer controle de pragas. Então você compra um inseticida natural, que não vai causar tanto problema ao meio ambiente, porque depois ainda vem outro problema, aonde jogar aquelas embalagens de resíduos tóxicos, né? E depois que você consumiu, antes de você consumir, melhor dizendo, é você reduzir, não consumir sacolas, pratos, copos, talheres descartáveis, aqueles que têm um simples uso, que em menos de 1 minuto você vai usar e descartar. Tenha o seu copo com você. Agora, em tempo de pandemia, você tem que levar o seu copo, o seu talher consigo, higienizado, protegido, para quem almoça no serviço. É muito mais saudável, muito mais higiênico você utilizar um descartável que você não sabe aonde que estava exposto ali a qualquer tipo de vetor. E aí, quando você consumir esse produto, você vai procurar separar o seu resíduo em pelo menos 3 frações. O primeiro, em reciclável. Você vai guardar num saco específico os papéis, vidros, metais e plásticos e destinar para coleta seletiva ou para aquele catador que está passando na porta da sua casa. Se estiver separado, ele vai coletar, é uma renda para ele vai vender esse material, é dinheiro no bolso dele, é menos problema social para nós. O segundo resíduo é o orgânico, os restos de comida, do preparo das refeições. Você pode fazer a compostagem no seu quintal, na sua composteira e transformando isso em adubo para suas plantas. E apenas 10%, no máximo 20% do seu lixo que de fato é considerado rejeito. É aquele rejeito sanitário, papel higiênico, os preservativos, aqueles materiais que não tem como reciclar ou compostar. Esse você vai colocar num saco, preferencialmente aquele saco preto. O saco de supermercado ele é horrível, porque ele rasga facilmente, ele derrama o chorume, ele contamina ali a rua e o ambiente que você está. O saco preto bem amarrado, colocado na porta da sua casa, não no chão, mas na lixeira acima do terreno, como eu disse, se vier uma inundação não vai levar. E colocar no dia e na hora da coleta pública, porque se você deixa ali 3 dias e vem uma chuva, vai levar para a boca de lobo. E a última medida que eu colocaria aqui é não jogue lixo na rua, no lote baldio, na boca de lobo, em qualquer lugar desses inadequados. Coloque dentro de um saco plástico ou de um saco adequado para a coleta do município levar para os aterros sanitários. Né? Se você coloca em qualquer lugar, vai entupir a sua boca de lobo, vai voltar para você no formato de alagamento, e esse alagamento vai trazer também doenças como a cólera e outras doenças tão graves para nós, né? Excelente esse ponto que você tocou, viu, Diógenes? Da questão aí do consumo e do descarte consciente, né? Isso é fundamental, a gente tem que ter, sim, isso claro na nossa cabeça, né? E olha, eu queria que você falasse um pouco sobre o clima. Ele contribui, de algum modo, para a questão dos alagamentos? Com certeza. Tanto o clima natural, quer dizer, nós estamos na época chuvosa, né? Se vai ter chuva hoje, amanhã, esses dias, eu preciso me preparar. É o que eu disse, a cidade precisa se preparar para isso com as redes de drenagem, né? E a população também, não ocupar totalmente o seu terreno. Antes de comprar um lote, isso é fundamental, pessoal. Você vai na prefeitura da sua cidade e solicite o uso do solo. Ele é um documento que qualquer pessoa pode tirar, não precisa nem ser proprietário do imóvel. Qualquer pessoa, você vai na prefeitura e pede qual é o uso do solo para esse terreno. Esse terreno pode construir? A primeira pergunta que se faz. Se não puder,
não compre aquele terreno, porque ele vai ter um problema ambiental. E se ele pode ser construído, é respeitar a aprovação do projeto. Qual o máximo do terreno que eu posso ocupar? É 40%, é 60%? Tem locais que a gente pode ocupar 90%, mas eu preciso deixar os 10% restantes de área permeável. Então, a gente precisa tomar essas medidas. Essa é uma forma de prevenir também alagamento, tá? Tendo uso do solo. Se eu já tenho a minha casa, que já está toda ocupada nessa área, é o que nós falamos, evitar o lançamento de lixo, de varrer material para a boca de lobo. Se você tem uma boca de lobo inundada, liga para a sua prefeitura, avisa que ela está entupida e precisa ser limpada. Então a população avisa os vizinhos também do lado, não deixar materiais de construção como areia, terra, tijolo na porta da calçada, sabe? Fazer o recolhimento, colocar nos tambores, nos containers e caçambas apropriadas. Se você não tem dinheiro para contratar essa caçamba, rateie com seu vizinho, ligue no serviço de limpeza do seu município. Tem município que coleta isso na sua casa, mas não jogue lixo da construção, entulhos na porta da sua casa, porque aí nós não vai ter cidade que vai dar conta de combater esses alagamentos. Diógenes, nosso tempo está acabando, mas eu queria que você falasse rapidinho do projeto. E você que é coordenador geral da Sociedade Resíduo Zero, fala para a gente rapidamente, por favor, o que é esse projeto e como é que ele contribui aí para essa questão dos alagamentos. Bom, a Sociedade Resíduo Zero reúne lideranças, experts e população em geral na luta contra a geração do lixo. Então, nós conscientizamos a população através dos projetos Residência e Escola Resíduo Zero e Cidade, levando informação, mostrando aonde levar o seu lixo, como separar, como compostar na sua casa, para que o lixo não vá parar na boca de lobo. E nós estamos também lançando esse livro que é o Aterro de Resíduos. É um livro voltado para o tratamento do lixo, para que tenha áreas adequadas nas cidades, aonde que as prefeituras podem, de fato, levar os nossos rejeitos, aquilo que não tem como mais recuperar. Então, se seu município estiver tendo um aterro sanitário como este daqui projetado na nossa tela, nós não vamos ter mais lixo parando em bocas de lobos ou nos córregos, nos lotes baldios. Então, a população consciente, a cidade com a sua estrutura de drenagem, né, aumentando as áreas permeáveis e construindo aterros sanitários para os rejeitos, nós vamos, de fato, evitar esse impacto exagerado, né, nas cidades, porque são os alagamentos, trazem tanto de doenças e mortes e acidentes terríveis. Tá certo, muito obrigado, Diógenes Aires, que é mestre em Engenharia Ambiental e Sanitária. Obrigado pela conversa e parabéns por esse trabalho tão importante desenvolvido aí por essa Sociedade Resíduo Zero, da qual você é coordenador geral, viu? Obrigado pela conversa, foi ótimo. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Eu que agradeço, Wilker, Marina e todos da TV Pai Eterno, programa Aqui em Casa. Muito obrigado e lembre-se que aquilo que é considerado lixo para você, para outro pode ser considerado luxo, né? O resíduo pode ser, de fato, considerado um recurso e não lixo. Separe o seu resíduo, portanto. Aí fica então a mensagem desse Santo Café de hoje, momento sempre aí de informação para você que acompanha a programação aqui da TV Pai Eterno.